O Dr. Daniel é uma pessoa bem conhecida aqui na cidade, né? Ele clínica aqui. Ele é cirurgião vascular, mas acima disso, ele é um irmão precioso, missionário, né? Ele tem estado nas nações, ama a obra de missões, né? E ontem ele fez um procedimento aqui no pastor Jonatas, problema de ovarizes, e está nos honrando nessa manhã com a sua visita. Só faz assim, obrigado. Ok. Quando Ruth se casa com Boaz, ela traz uma esperança para todo o seu povo. Tanto o povo que ficou, como o povo de Israel, onde agora ela fazia parte, né? E Moabe, irmãos, fica bastante perto, não sei, talvez da divisa com Israel, uns 50 quilômetros por aí, não era muito longe. E nós temos um missionário lá, o pastor Beethoven e a Gláucia, sua esposa. E a Gláucia ganhou lá em Moabe, na cidade de Ruth, na terra de Ruth, agora recente, uma senhora com 92 anos de idade para Jesus, né? E agora nós temos um missionário lá nessa terra, evangelizando essa terra, né? E agora de manhã, eu li com alegria uma informação do Beethoven de que compraram um terreno e vão construir uma sede nossa lá, né? Lá na terra de Moabe, né? Maravilhoso isso, irmão, saber que hoje o Evangelho não tem mais fronteira, não tem limites, né? E que nós temos ganhando pessoas lá na terra de Ruth, né? Graças a Deus, né? Estive lá, tem 1 ano e meio com o Beethoven, e só que sofri muito, porque estava muito frio naqueles dias, foi em fevereiro, e estava muito frio, mas fiquei lá uns 5 dias com ele, né? Foi uma experiência para mim muito marcante, né? Ele tem um trabalho na divisa lá chama-se Jordânia, né? Hoje o país chama-se Jordânia, da Jordânia com a Síria. Onde ele está fica por poucos quilômetros, talvez uns 40 quilômetros por aí, da divisa com a Síria. E ele está ali, os sírios fogem para lá, fogem para terem comida, ter um alimento da ONU, né? Lá tem cerca de pouco mais, não me lembro exatamente, mas pouco mais de 30 assentamentos naquela região. Estive lá a 2 quilômetros da divisa com a Síria e tentamos o visto para entrar lá, mas não deu tempo e não podia entrar lá na Síria, pisar lá, né? E então esse trabalho do Beethoven lá está fluindo. Tem um irmão nosso lá que se tornou uma pessoa muito amiga nossa, uma pessoa muito madura espiritualmente, né? E ele é quem está traduzindo as nossas cartas para o árabe. Ele é professor de árabe, né? E está traduzindo as cartas para o árabe, as nossas cartas. Até outro dia ele me escreveu: olha, vocês não mandaram mais cartas para eu traduzir, né? Na verdade faltavam 2.
Aí a Gisele já mandou para que ele possa traduzir para a língua árabe, né, as nossas cartas, né? E amém. Essa é uma informação pertinente, porque se refere à terra onde Ruth morou, né? E agora, antes de começar propriamente, porque hoje nós vamos conversar, irmãos, sobre a descendência, né? Ruth casa com Boaz, perdão, e gera um filho chamado Obed. Obed traz uma esperança, uma luz para eles, né? E então veio aquela criança, né? Que a avó era Ruth, né? Que ajudou a criar aquela criança, uma mulher de Deus, né? E Obed tem Jessé, e Jessé gera Davi, né? Então você tem o começo da genealogia de Davi, que estabeleceu o reino de Deus na terra, né? Davi, irmãos, nós não conhecemos toda a história, a não ser algumas informações que estão no livro de Ezequiel, no livro de Reis, né? Nós conhecemos parte da história de Davi, o que ele fez, né? Mas na verdade Davi conquistou o mundo. E ele levou o nome de Jeová para o mundo todo, né? Depois Salomão, né, também seguiu a obra do pai dele, né? E, enfim, vamos falar hoje sobre essa descendência, né? O que é essa descendência, né? Como ela é gerada e qual o propósito que Deus quer que eu tenha uma descendência e você também, né? Tenha uma descendência, né? Só que eu preciso começar em Ageu. Ageu, Zacarias, Malaquias. É o terceiro livro antes do final do Velho Testamento. Ageu. Está aqui Ageu. Sofonias, depois Ageu, né? O templo, isso, você vai entender por que eu estou falando isso. O templo havia sido destruído, né? E por Nabucodonosor, e agora o Senhor levanta Zorobabel para a reconstrução do templo. A reconstrução começa e para, por causa dos inimigos que se levantaram. Estão bem descritos em Neemias, os inimigos que se levantaram contra Israel. Essa construção é interrompida por cerca de 16 anos. E aí o Senhor levanta 2 profetas. Como o profeta é importante na Bíblia, irmãos, e agora e atualmente também. O Senhor levanta Ageu e Zacarias. Ageu, um homem mais idoso, maduro.
Zacarias, um jovem, assim, vou usar uma expressão, com todo gás, né? E Ageu, um profeta bem pé no chão, né? Quando o Senhor os levanta para que animassem o povo para a construção do templo, para terminar a construção do templo, né? E eu vou ler parte do primeiro capítulo, né? São apenas 2 capítulos o livro, né? Capítulo 1, verso 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, eu creio que Ageu era batista, porque era o cuidado dele com as datas, né? Batista é desse jeito, né? Primeiro, veio a minha palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, presta atenção aqui agora, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo não veio ainda o tempo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então ele vai falar aqui da edificação do templo que havia parado por 16 anos. Uns falam 20 anos, em torno de 16 anos. Veio, pois, a palavra do Senhor, verso 3, né? Por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Eu tenho pensado nesses dias, irmãos, sobre essa casa aqui. A nossa casa aqui é uma casa de Deus também, né? Não tem a conotação do templo de Jerusalém, não é isso, né? Mas é a nossa casa. Aqui nós nos reunimos, somos abençoados, né? Ouvimos a palavra, adoramos o Senhor, temos comunhão um com o outro, tomamos a ceia, né? E então é a nossa casa. Só que eu chego ali e vejo aquela calçada, me dá, assim, se eu fosse pedreiro, eu já pegaria um jeito de arrumar isso aqui. Está bastante feio, né? Ali na minha sala, ali em cima, tem umas goteiras crônicas lá, que eu não sei se foi resolvido nessas chuvas passadas. Eu tenho ido pouco lá, né? Onde eu atendo ali de vez em quando. E eu olho para o forro, eu vejo que precisamos de um outro forro, né? Um forro acústico. Um forro, porque compramos agora uma mesa boa, custou 19 mil reais, compramos à vista, né? E temos que ainda comprar 4 caixas de som, mas temos que trocar o forro. Essa é a preocupação de Ageu, né? Nós temos construído a nossa casa, ele está falando aqui, né? Habitamos em casas apaineladas, quer dizer, casa boa mesmo, né? Mas a casa do Senhor permanece em ruínas, né? A escola, irmãos, eu fico um tanto irado quando eu entro na escola. O Reginaldo da escola está aqui? Está ali.
aquelas torneiras de plástico é uma profecia de miséria, né? A sua casa, eu garanto que não tem torneira de plástico. Na nossa escola tem. Então, é um tempo, irmãos, que nós precisamos cuidar da nossa casa. O pastor Antônio, colocou lá aquelas coisas lá atrás, melhorou o som, né? Mas sem trocar o teto, é problema, porque temos que colocar aqui um som planejado por um engenheiro de som, por alguém que realmente entende de som, para a igreja. Não é som para estádio, é para a igreja, né? E até disse ontem ali, numa reunião com alguns irmãos, que em agosto, foi dia 8 de agosto do ano passado, o Senhor me falou 3 coisas naquele dia. 2 coisas durante o dia e 1 coisa à noite, algo que Ele falou à noite. 3 palavras que o Senhor me deu. Depois daquelas palavras, o Senhor silenciou comigo. Tem me dado direção aqui para ministrar, para pregar, a revelação isso Ele tem feito. Mas aquela palavra que eu recebi, não recebi mais. E uma delas foi: põe em ordem a tua casa. Chegando no momento do casamento com ele, Ruth casou-se com Boaz, para que o reino fosse estabelecido, para que a herança de Ruth e Boaz fosse estabelecida em Israel, através de Davi, não é? Então, põe em ordem a tua casa. Veja o 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Como é isso, irmãos? Semeamos, mas não tá dando fruto a nossa semente. E chegou o momento de gerarmos a nossa herança, a nossa geração. Cada um aqui. Mas eu penso que até aqui nós temos cuidado bastante da nossa própria casa, das nossas coisas. Não está errado. Não está não. Mas chegou o momento de cuidarmos dessa casa. Eu creio que essa pequena colheita que temos tido, estamos aí com em torno de 7 pessoas, estão se preparando para o batismo. Eu também estou preparando lá um grupo para batismo aqui no dia que for batizado. Eu creio que já vou trazer um grupo para batizar aqui também. Então, irmãos, colhido pouco. Qual é a nossa herança? A nossa descendência? Temos semeado, sim. Temos semeado muito. Dou graças a Deus. O caixa da Tereza sempre está crescendo. Cada semana ela me passa um relatório, está crescendo.
né? Isso me alegra, né? Porque precisamos de dinheiro para fazer tudo isso, né? Temos, irmãos, imóveis, 1, 2, 3, 4 imóveis que nós podemos vender. Se vendermos um, praticamente já cobre toda a nossa necessidade aqui. Um deles, são 4 que nós temos para vender, ou que podemos vender, né? Então, o Senhor está dizendo, olha, semeia muito, mas colhe pouco. Que colheita é essa? Esse pouco, irmãos. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Cuidado, irmãos. Cuidado. Tem um ponto que temos que dar um stop na nossa caminhada. Esse querer sempre mais, né? Não há para saciar-vos, não dá para saciar. Comeis, mas não está saciado. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Acaba que a coisa vai acontecendo de forma inversa. Porque não temos, precisa começar aqui, irmãos. A nossa herança começa aqui. A geração da nossa herança começa aqui. E temos que cuidar dessa casa que Ele nos deu, né? Temos que cuidar ali. A nossa escola, lá em cima, para ter energia foi feita uma gambiarra. E essa gambiarra está até hoje. Ontem falamos sobre isso, lá na reunião com alguns pastores, obreiros, diretores. Falamos sobre isso ali, né? Então, já vamos fazer um orçamento, né? E vamos resolver aquela situação. É prioridade. Como o Senhor vai nos abençoar na escola? E está abençoando, irmãos. O Reginaldo tem feito um trabalho tão lindo na cobertura do Wagner, tão bonito, que eu falo com ele, está tudo suprido. Não tem nem aula presencial, mas está tudo suprido. E é a misericórdia de Deus. Mas precisamos investir aqui. Estou falando de investimento físico aqui. Não vamos aumentar nada. Esse salão é suficiente até o arrebatamento, com certeza. E se não for, melhor ainda. A gente faz 2 cultos, 3 cultos. Não tem problema, né? Esse salão cabe perto de 900 pessoas sentadas, né? Não nessas cadeiras. Nessa que eu estou aqui, ó. Essas aqui ocupam menos espaço, né? Mas então, irmãos, há um momento que é importante deixar de pensar em você e pensar na casa de Deus. Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra ano passado, em agosto, 8 de agosto, praticamente assim, naquela semana, no dia seguinte, irmãos, nós retiramos em volta da minha casa 4 ou 5 carretas de trator cheias de entulho. Colocar a casa em ordem,
Porque estamos nos preparando para uma colheita que nós nunca fizemos antes. E vamos ter essa colheita. Vamos ter. Mas é necessário fazermos alguns ajustes, né? Enfim. Se eu fosse continuar aqui, eu ia demorar. Esqueci de marcar aqui. Eu trago esse negócio aqui para marcar o tempo. Faz de conta que eu vou começar agora, viu, irmão? Que agora que eu vou marcar o tempo. Viu? Ok. Agora, vamos para o assunto que é herança. Gênesis 17. Irmãos, quando Ismael nasceu, não era, você sabe, o filho da promessa. Ismael nasceu de Agar, uma escrava egípcia, né? Abraão morou no Egito, né? E essa questão da nossa herança, da nossa descendência, que a minha herança é a minha descendência, né? Aquela que eu gerei, diga eu. Entendeu? Então, a nossa herança é essa descendência que eu vou gerar, né? Claro que estamos gerando como corpo aqui, né? Mas, vamos mostrar uma coisa aqui. Quando Abraão toma uma atitude errada e se relaciona com a sua empregada, e ela tem um filho, esse filho, irmãos, o que eu vou dizer? Ele foi um filho de maldição, ele foi um filho do pecado, ele foi um filho da desobediência. Então, cuidado com aquilo que você está gerando. Toma cuidado, viu? Com a sua geração. Você tem o quê? Você tem uma casa, uma família, uma fazenda, uma empresa. Você tem o que você está gerando? A sua descendência é que conta, irmãos. E quando você gera algo, você gerou na sua força, você gerou com o seu esforço pessoal, praticamente sem depender de Deus, você vai gerar Ismael. Você vai gerar algo que não é sua herança. Quando ali na frente o Senhor fala
o Senhor fala, irmãos, sobre Isaac, ele fala, Isaac teu único filho. Então, para Deus, a descendência, olha, Davi, irmãos, Davi, eu tenho 4 referências na Bíblia, no livro de Salmos, onde ele agradece a Deus pela mãe. Davi gerou uma descendência, teve uma herança enorme. O nome de Davi está em toda a Bíblia hoje, inclusive no Apocalipse. No último capítulo de Apocalipse, lá está o nome de Davi. Por quê? Porque ele foi gerado ele não foi gerado na minha força, mas na força do Senhor. Davi, com 15 anos, ele já matava leão. 15, 17 anos, já matava leão. Vigiava o rebanho do seu pai à noite. Então, esse trabalho, irmãos, essa herança, porque Boaz e Ruth geraram uma descendência e geraram Davi. Ele foi bisavô de Davi, Ruth foi bisavó de Davi. Então, eles influenciaram diretamente esse neto que tiveram. Por isso, ele cresceu daquele jeito. Davi, irmãos, com 15 anos, ele já estava vivendo em Melquisedeque. Ele não estava mais em Levi, mas ele já tinha caminhado. Só que tudo isso começa nesse ensinamento desse capítulo aqui, irmãos. 17 de Gênesis. Porque foi aqui, ou é nesse capítulo, foi nesse capítulo, né? Veja o verso 16, Gênesis 17, falando para Sara: abençoarei e dela te darei um filho. Agora, irmãos, chegou a hora de nós primeiro arrumar a nossa casa. Já citei, já falei sobre isso. Sem isso, nós vamos continuar semeando muito e colhendo pouco. Esse filho que Abraão gerou fez com que Deus, irmãos, isso aqui, ó, veja, 16, 15. Agar deu à luz um filho a Abraão, ainda é Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando o Senhor lhe deu, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Veja 17:1 agora. Quando atingiu a idade de 99 anos, olha para mim, irmãos, quantos anos de esterilidade tem estado sobre nós? Houve um período de pecado, né? Mas agora já são 4 anos e meio, né? Em que eu vejo que o Senhor começa a nos visitar. Hoje à noite o pastor Wender vai contar para nós, eu não vou estar aqui, mas ele vai contar para nós
o batismo que ele teve, depois de internar no UGOL, lá no UGOL foi problema de rim, foi isso? Hã? Uma infecção intestinal, né? Foi parar no UGOL. Jesus tem caprichado com esse irmão, viu? Depois veio a tal de dengue, né? Depois, agora recente, veio, agora atingiu a esposa também, né? O Covid, né? Então, uma série, isso é preparo, irmãos. O preparo do nosso pastor aqui, sabe, dói, sofre, né? Sofre. Então, ele tinha 86 anos quando gerou Ismael. Agora ele está com 99. O Senhor começa a mover nessa igreja diferente. Essa igreja hoje tem um respeito na cidade. Tem. Por quê? Por causa dos impactos evangelísticos e do evangelismo de rua em rua, de casa em casa. Quase todos os bairros já foram alcançados. Distribuindo folhetos falando sobre a segunda vinda, não é? Então, irmãos, só que de uns dias para cá, e foi o dia que o pastor Genivaldo, como é que ele chama? O esposo daquela senhora. Reginaldo. O nome dele é Reginaldo, não é? O Reginaldo, há uns 10 dias atrás, ele me ligou sobre alguém querendo comprar ali a Shekinah. Eu não dei muita bola, não liguei. Ele ligou mais uma vez e mais uma vez. Aí marcamos tal. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. É que a ligação do Reginaldo me fez nascer em mim esse entendimento. E ontem, de madrugada, o Senhor me levou até Ageu para entendermos qual foi o ministério de Ageu. Eu tenho estudado bastante, um pouco, né, um pouco mais, sobre Malaquias. Mas Ageu não, está um pouco, né? Mas agora ele me conduziu para Ageu, porque de fato nós temos que arrumar isso aqui, né? E brevemente, amém, irmãos? Nós teremos a nossa casa arrumada, não é? E nenhuma brecha, nada ficará, para que Deus possa nos abençoar e que a nossa colheita seja muito grande. Eu espero que até o final do ano esses distanciamentos desapareçam. Amém, irmãos? O nosso presidente está fazendo uma força enorme, né? Escuta, quem aqui já baixou aquele aplicativo, o Signal? Levanta a mão. Tinha lá umas 50 pessoas que me deram o nome e que nós pedimos para baixar o Signal. E você me deu o seu nome, muitos aqui, ó, me deram o seu nome. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A obediência, ela não é relativa. A fé é relativa. Não vou pregar sobre isso agora, não. A obediência não é relativa. Ou você obedece ou você é considerado rebelde. A obediência, se ela não for imediata,
ela não é obediência. É rebeldia. Há algo no coração que resiste àquele que está ministrando a palavra. Isso é inconsciente. Aí falaram, depois eu vou baixar o aplicativo Signal, né? Porque estamos orando de verdade, irmãos. 7 horas da manhã, eu estou orando 7 horas, meio-dia, 12 horas, meia-noite. Eu estou orando o tempo todo. Por Brasília. Pelo nosso presidente. E estou sabendo de fontes da ministra Damares, que o casamento do presidente está em risco. Então vamos orar pela Michele. Vamos orar pela esposa do presidente. Esse casamento não pode terminar. Ela é a terceira esposa dele, né? Irmãos, o que esse homem está fazendo pelo Brasil, talvez ninguém no passado fez. Ele está fazendo. Ele só não caiu ainda, porque a igreja está orando e porque ele pronuncia o nome de Deus toda hora. Mas tem um grupo ali que quer derrubar ele de qualquer maneira, você sabe, né? Então, por favor, hoje ainda, baixe. Se você não sabe baixar, fale com o Ellison. No final aqui, vai lá, ele vai te ensinar a baixar o Signal. Porque tem uns negócios lá, é meio enjoadinho. Entendeu? Tem que ter... o Edson, que tem o Frank, também pode baixar para você e te ajudar, né? E tem outros aqui que podem fazer isso. Vamos voltar aqui ao texto, né? Esses 13 anos, irmãos, 86 para 99, esses 13 anos foram anos de escuridão para Abraão, para o ministério de Abraão. Ele não produziu nada. Nesses 13 anos, Deus não falou com ele. Deus não falou com ele. 13 anos, irmãos. O senhor ficou longe. Quando o senhor falou comigo ano passado, em agosto, uma das palavras foi: põe em ordem a tua casa. Mas eu não pensei na igreja naquele dia ou naquela época. Mas o peso que eu tenho tido de oração pela igreja, eu nunca tive esse peso como eu estou tendo atualmente. De intercessão pela igreja, né? E Deus está operando, né? Ontem nos alegramos muito, né, com a conversão do Veloso, né? Que é o sogro do rapaz ali, né? Hã? Não é? Do Léo, né? Sogro do Léo, se converteu. Os joelhos da Teresa produziram a conversão dele, viu, irmãos? Graças a Deus pela vida da Teresa, né? Mas então, irmãos, nós estamos num tempo de esterilidade. Precisa acabar. Temos que ter esse carro na rua. Já montamos um carro com som na rua. Estamos vendendo a Kombi. Esse carro é de um irmão, mas pode rodar o dia todo. Temos que rodar nesse carro o tempo todo, o dia todo, a semana inteira, domingo inclusive. Colocar esse carro na rua. E um grupo de mais 1 ou 2 carros atrás, de casa em casa. Eu já estive ministrando aqui na rua, na praça, algumas vezes, né? Eu gosto disso, irmãos. E é hora da igreja de perder essa esterilidade. Porque é hora de nós fazermos uma colheita. E essa colheita, irmãos, ela será uma colheita como nós nunca vimos. Eu estou vendo isso.
Mas cada um faz parte dessa colheita. Ontem eu passei uma palavra para o Rafael divulgar a ceia hoje de manhã. Eu disse o seguinte: a melhor maneira de você participar do corpo de Cristo é através da ceia. A melhor forma de você participar do corpo é a ceia. Mas a segunda é você ser discípulo. Olha Abraão, 13 anos de total esterilidade na vida dele. Temos vivido essa esterilidade. Há um remanescente aqui que ainda precisa de uma experiência maior com Deus. Mas precisamos ir atrás. Precisamos chorar com eles. Precisamos orar com eles. Precisamos ir e fazer o nosso dever de casa em casa. Os bairros estão sendo alcançados através dos folhetos, principalmente, Evangelho de João, né? Mas agora, faremos um trabalho pessoal para que termine essa esterilidade. E vamos ter aqui aí 50 pessoas para batizar todo mês. Amém, irmãos? Então, olha aqui, ó. Quando 13 anos depois, o Senhor vem, porque agora vai mudar a história de Abraão. Davi é filho de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Aqui vai mudar a história dele. Mas olha o que o Senhor fala, né? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Aqui começa a completa mudança da história de Abraão. Aqui, irmãos, logo em seguida, aqui no capítulo 21, já vai nascer Isaac. Aqui Isaac é prometido, e no capítulo 21 ele nasce, né? E foi necessário que o Senhor renovasse Abraão, né? Ele já tinha 100 anos, que o Senhor renovasse Abraão, né? E renovasse Sara. Sara tinha 90 anos, né? Então Sara com 90 anos, como vai ter filho, né? Quer dizer, os órgãos genitais já estão atrofiados e tal, né? Mas ele renovou Sara a tal ponto que quando ele chega lá perto da terra de Moriá, ela é cobiçada pelo rei. Que coisa impressionante, irmãos. Tal foi a renovação. Renovou tanto Abraão que ele, depois que perdeu a esposa, casou de novo, teve vários filhos e viveu mais 60 anos. Então, esse processo aqui, eu sei que você quer, senão você não estaria aqui nessa manhã. Esse processo, irmãos, da herança, da descendência, começa aqui. Anda na minha presença e ser perfeito. Enoque andou na presença do Senhor. Noé andou na presença do Senhor. Abraão andou na presença do Senhor e assim por diante. Anda na presença do Senhor. É estar com Ele o dia todo, o tempo todo. Irmãos, você crê que Jesus vai voltar agora, nessa década? Você crê que Ele vai voltar nessa década?
conforme eu tenho pregado para vocês? Você crê no seu pastor? Eu não estou profetizando, eu estou pregando o que está na Bíblia. Pois então é hora de preparar. É hora de preparar. Anda na minha presença e ser perfeito. A ceia é uma coisa, ser discípulo é um seguimento. É a segunda coisa mais importante. Se você não tiver um pastor que de fato discipula você, você vai continuar para trás. Você tem que ter um pastor ou um irmão mais idoso, maduro, que vai discipular você. E discipular do jeito que está na Bíblia. Seguir. Né? Irmãos, sigam o pastor de vocês. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho estudado sobre isso já tem mais de 3 anos. Estudado tudo muito tempo atrás, 40 anos. Mas sobre a vinda dele agora, mais de 3 anos. Agora está havendo, irmãos, um atraso na agenda da ONU. O anticristo já deveria ter sido indicado. Para eles não falam anticristo, eles falam esse governante mundial, né? Indicado. Já deveria ter sido, porque ele vai ser nomeado pelas nações. Então será nomeado pela ONU, e a ONU já anunciou que já disse que vai anunciar quem vai ser esse governante. Só que ano que vem, ano 22, é que vai inaugurar, lá na capital dos Emirados Árabes, uma construção onde os 3 descendentes de Abraão poderão adorar juntos, que são os judeus, os cristãos e os árabes, no mesmo lugar. Então aqui vai ser uma mesquita, ali vai ser uma igreja cristã, né? Vai ser inaugurada ano que vem, mas só no ano que vem. Então essa agenda da ONU, ela está atrasando um pouco. A agenda 2030 da ONU, ela começa com um crash mundial. Não começou ainda. E as promessas para o Brasil ainda não começaram a se cumprir. Começaram. Eu li agora há pouco uma reportagem de um jornal, dos maiores jornais americanos, sobre o que o governo brasileiro está fazendo, irmãos. O nosso PIB já está aproximando de 5%, de janeiro para cá. E deve chegar a 5%, segundo especialistas, até o final do ano. O Senhor cumpre a palavra dele. Eu já passei para vocês 12 motivos, que eu alinhavei 12 motivos pelos quais o nosso Senhor vai abençoar o Brasil, porque o Brasil é uma extensão de Israel, etc. Eu já passei muitos motivos, eu encontrei 12 até aqui, por aí. E tem mais motivos. E Ele está abençoando. Não importa a pandemia, não importa o que está acontecendo em Brasília, as perseguições que o presidente está tendo em Brasília, não importa. O Senhor está abençoando a nossa nação. É muito impressionante, você sabe disso. O PIB que mais cresce hoje, segundo esse jornal, é o PIB do Brasil. No mundo, irmãos. No primeiro trimestre do ano, no último trimestre, o PIB da China
cresceu 0,6%. Isso nunca aconteceu com a China durante muitos anos. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. E temos que entender isso. É hora de alcançarmos a nossa descendência. Porque o arrebatamento pode ser ano que vem, pode ser esse ano, não sei. Ninguém pode definir nem o dia nem a hora. Mas, irmãos, está na hora da gente orar mais, santificar mais. Ser perfeito aqui, né? É perfeito no caráter, né? É ser perfeito no caráter. Santidade, verdade, justiça, bondade, são 7 colunas do caráter de Jesus. Essa perfeição, veja o verso 2, 17:2, né? Fala assim, ó. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Irmão, isso aqui assim, de alguma forma, é um peso para mim. Porque eu leio isso, te multiplicarei extraordinariamente, e eu vejo que estamos aí com 7 pessoas para serem batizadas. Eu fico angustiado. Onde está essa multiplicação que é prometida? Porque Abraão é padrão para nós. Boaz é padrão para nós. Então, irmãos, chegou o momento. Chegou o momento. Eu tenho falado, para quantos eu posso falar? Não é mais hora de comprar, é hora de vender. O Senhor falou assim, vendei vossos bens. O Senhor falou, vou ministrar sobre isso terça-feira à noite. Queria muito que vocês assistissem. Vai ser minha última palavra sobre a geração de Enoque. Eu vou ministrar lá na MCM. Então, irmãos, te multiplicarei extraordinariamente. É singular. É para você, é para mim. Né? Cada um de nós. Né? Então, esse preparo, né? Veja o verso 3. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Essa é a posição que Deus fala. Se quer ouvir a Deus, prostre-se. Ele vai falar. Ele vai falar. Irmãos, hoje de manhã, eu estava orando, deitado na minha cama, orando, e me veio o pensamento, não, mas eu preciso ver se tem algum WhatsApp, algum zap importante para eu responder agora, antes de ir para a igreja. E tinha de um pastor de Curitiba, pastor Sebastião. Até já agendamos ele para vir aqui, no começo da pandemia, e até hoje não deu para ele vir. Né? Aquele homem tem um coração de pastor. Ele ficou sabendo da minha doença, aqui na coluna. Até ele pensou que era costela, depois eu corrigi lá, é coluna. E ele me deu uma palavra agora cedo, irmãos. No café da manhã, ele tomou no café da manhã. E a esposa dele, alguém lá, ele foi ao vivo assim, né? Foi um vídeo. E ele me deu uma palavra, irmãos. Irmãos, terminou a palavra dele, foi de 1 minuto no máximo. Eu tinha que chorar. Porque chegou o momento, irmãos, de chorar. Chegou o momento de ajoelhar. Eu ouvi um pastor nessa manhã. Eu respondi e falei, pastor Sebastião, eu queria ser pastor também. Eu não sou.
diante daquilo que o irmão é como pastor. Ele tem uma igreja lá de uns 2.000 membros, igreja batista, né? Mas ele é um pastor. Ele tem esse coração. Acabei fazendo amizade com ele, com a esposa dele, com a família, né? Ministrei na igreja dele. Mas que palavra, irmãos. Assim, ó, essa aliança, eu vejo que ele falou com o coração. Eu tinha que me prostrar diante do Senhor, depois daquela palavra. Sabe, irmãos, é hora de a gente viver nesse lugar. Não há mais tempo. Não há mais tempo, irmãos. Por favor, não tem mais tempo. Verso 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Pai de numerosas nações. Ah, irmãos. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Pai de numerosas nações. Isso me enche de desafio. Quando eu li o relatório do Beethoven hoje de manhã, que vai construir lá uma sede para a missão lá, eu falei, Beethoven, Beethoven, olha, eu quero ir para a Somália, porque nós dois temos um compromisso de ir para a Somália juntos. Só nós dois, como fomos 3 anos atrás, de voltar lá. E tentaremos um contato com a Al-Shabaab. Al-Shabaab é a guerrilha lá, né? Vamos orar. Eu falei, mas me leva vamos lá, vamos para a Somália. Essa hora, irmãos, numerosas nações. E não é só a Somália. Está lá o Rick, lá na Sérvia. Um missionário, enviamos falar recente, está lá na Sérvia, 0,5% de cristãos, irmãos. Uma nação que se tornou muçulmana. Ele já começou uma igreja lá. Uma pequena igreja, só com alguns cristãos que estavam lá dispersos, né? Nações. É isso que vai garantir a nossa herança. É a conquista, mas começa aqui, irmãos. Começa na troca desse forro. Começa no conserto ali das torneiras lá do Reginaldo. Da gambiarra lá Começa por aí, irmãos. Nós temos que consertar nossa casa. A sua casa está bem. Graças a Deus. Você tem uma boa casa. Mas agora é hora, por pai de numerosas nações, te constituir. Seja pai de nações, seja mãe de nações. É isso que de fato vai tocar o coração de Deus, né? Eu vou parar aqui, porque eu ia falar sobre Sara. Preciso falar sobre Sara, né? Mas esse texto eu preciso ainda continuar até o último versículo desse texto aqui, que é o que mais nos ensina sobre essas gerações que nos esperam, né? Baixa a sua cabeça e ore. Ore sobre aquilo que você ouviu agora.
Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Você pode alcançar gerações pelo Evangelho eterno. Você pode alcançar muitas nações pelo Evangelho eterno. Hoje minhas orações já alcançaram 2 nações. Já alcançaram 2 nações. Eu tenho aqui um aplicativo que me informa todo dia sobre 2 ou mais nações não alcançadas. Eu abro o aplicativo todo dia, para que eu possa estar intercedendo pelas nações. Fala com ele, se ele passa para você o aplicativo. O pastor Acris coloca todo dia, o grupo passa para ele, todo dia, 24 horas, no grupo de pastor tem uma nação não alcançada, todo dia tem. Todo dia, é isso que eu estou falando. Já tem, já. No grupo de 24 horas, Isso. No grupo de 24 horas, né? Isso, né? Então, irmãos, pensa, porque temos semeado tanto e colhido tão pouco. Pensa nisso, por favor. Na sua vida pessoal, na igreja, na nossa igreja que tanto amamos, né? Pensa nisso. Você já ganhou alguma alma para Jesus esse mês? Estamos no final do mês, né? Hoje são 27. Faltam poucos dias para terminar o mês. Faça avaliações, irmãos. Faça avaliações da sua vida. Peça perdão a Deus agora. Diga, Senhor, eu quero almas. Eu quero almas. Fala isso para Ele. Diga isso para Ele que você quer almas. Quem não dá fruto, vai secando.